12, 12, 12. Esta live vai ser muito rápida porque há jogo da Inglaterra e América e os meus amigos aqui querem ver o jogo. Logo em 15 minutos vamos terminar a live. Por isso vou diretamente ao assunto. Vou esperar somente que alguém entre para me confirmar se o som está bom. De que é que vamos falar hoje? Vamos falar do fim, entenda o fim da Europa. É o fim da Europa, sem dúvida alguma. Porque é que a Europa está agora a apertar o Qatar em relação aos direitos humanos, muitas críticas ao Qatar, tentaram boicotar o Mundial. O que é que está-se a passar com a Europa? E porque, que momento socioeconômico está a viver a Europa? Porque que de facto hoje vou-te provar que é o fim da Europa. E a África tem que estar atenta para aproveitar esse momento, para poder entrar e assim começar a granjear-se. Porque a América já se fez grande, a Europa está sem chão, os Emirados Árabes, o Médio Oriente está também a vir grande. Ou seja, as duas economias emergentes nesse momento são Médio Oriente e Estados Unidos da América. A África tem que decidir se continua onde está ou se junta-se ao Médio Oriente. É mais fácil juntar-se ao Médio Oriente porque a África tem potencialidades económicas iguais à do Médio Oriente, estou a falar de recursos naturais como o petróleo e o gás, do que juntar-se à América, porque a América tem outras condições macroeconómicas e geopolíticas que de facto a África se calhar não conseguirá encaixar-se. Vou esperar que alguém me confirme se o som está bom para entrarmos na profundidade desta questão. É o fim da Europa e vou explicar aqui por que razão estamos a percorrer para o fim da Europa. Quem está aqui, se faz favor, gostei do casal. Agora que me confirma o som, está a falar que gostei do casaco, é tu também, pá. Falando nisso, pá, estou com os lábios todos super secos, tenho que colocar aqui vaselina, para ver se consigo falar em condições. Estou a rachar os lábios. Alguém para me confirmar se o som está bom, se faz favor, se o som está fixe. Foi o Eduardo Pedro Luvavuk. Eu vou começar assim. Amém. Sucesso sempre. Quem disse isso foi o Januário Cifoguinho de F. O som tá bom? Obrigado. Não acredites na ideia de que no Catar existe violação de direitos humanos. Até pode existir, mas se essa expressão vem do Oriente, vem do Ocidente, vem da Europa, don't believe, não acredita. Crois pas, em francês, crois pas. Não escutes, porque a única forma que a Europa tem de boicotar o Qatar é dizer assim: não visitem o Qatar, porque o Qatar é um país que viola direito das mulheres, direito dos homens. E por que a Europa quer que ninguém visite o Qatar? Por que a Europa quer boicotar o Qatar? Essa é a questão do fundo, isso é que vou explicar aqui. Primeiro vale lembrarmos como é que a Europa tornou-se hegemônica, uma economia grande. Como é que a América tornou-se uma economia grande. A Europa tornou-se uma economia grande por meio de extração de recursos naturais e recursos humanos de outras economias. Na América Latina e na África, os europeus foram para a América Latina buscar recursos naturais, os europeus foram para a África buscar recursos naturais e recursos humanos. Mercado de escravatura. E com esses recursos todos, construiu-se os bancos europeus que albergam milhares de quilos de ouro. Com a mão de obra africana, construíram-se os edifícios, as estradas e muito mais europeus. Com cérebros africanos, construíram-se muita tecnologia em África. E hoje, com recursos humanos africanos, a Europa marca golos para a África, marca golos para os Emirados Árabes, marca golos para a América. A Europa sempre cresceu, robusteceu-se com recursos de outras nações. Estamos a caminhar para o fim da Europa porque também a Europa está agora a viver um dos piores momentos da sua história. Falta energia essa que vinha da Europa, da Rússia, da Ásia. Ásia e Europa, né? A Rússia é um país que está dividido, né, entre duas regiões. Não se faz economia sem energias. Não se produz nada sem energias. A Europa está a decair, está a correr para o fim porque a sua demografia, a sua população está a envelhecer, está a se nascer pouco.
Ou seja, quanto mais imigrantes chegam para a Europa, mais a população se mistura e mais a população originária europeia desaparece. Ponto. Aquele país onde não há energia e não há pessoas, não há reprodução, porque primeiro não há reprodução, porque os camaradas acreditam na ideia de que ter filho custa muito caro. Apesar das políticas sociais que os governos europeus implementam. Se fores para a França, se fores para a Alemanha, se fores até Portugal também, portanto, tu tens filho, todos os teus filhos têm alguns subsídios, mesmo assim os camaradas não querem chatice. E tem mais aquela ideia da promoção das questões ligadas às sexualidades, né? Homossexuais, lésbicas, portanto, uma cultura agora, portanto, é normal, sim é normal, mas é normal mesmo, e por ser tão normal assim, por ser promovido, portanto, também não há reprodução, porque dois seres humanos do mesmo sexo não fazem bebê, não fazem neném. A Europa está a caminhar para o declínio por várias razões. Falta energia para a produção económica, falta recursos humanos, autorreprodução, e de um mundo de multiplicai-vos, como disse Cristo, mas nós aqui, pelas Europas, não estamos a cumprir isso. E a Europa está também a decair-se porque fez a sua economia por meio de recursos externos. A África acordou. Hoje a Europa não consegue, a seu belo gosto, ir para a África e tirar ouro, tirar diamante, tirar petróleo. A seu belo gosto, não. Hoje a Europa consegue, por permissão dos governos africanos. Os governos africanos vendem para a Europa, vendem terrenos, vendem espaços para exploração. Não é como era antes. Os africanos não são retirados da Europa à força. Os africanos vão para a Europa porque vão procurar melhores condições de vida. Portanto, a Europa fica sem, digamos, recursos para autorrobustecer-se. Para manter a sua hegemonia, porque quem é rei nunca quer deixar de ser rei, precisa de ir boicotando as outras economias. Tudo começou com a Guerra Fria. Na Guerra Fria chamaram-nos, nós africanos, de terceiro mundo, ou seja, povos ignorados. E você sabe muito bem que o Médio Oriente e a África sempre estiveram no mesmo pacote macroeconômico, sempre trataram-nos da mesma forma. O Médio Oriente é tão terceiro mundo quanto a África, mas essa expressão terceiro mundo foi criada durante a Guerra Fria para aqueles países que eram os ignorados, os chamados países ignorados, ou seja, aqueles países que não quiseram fazer parte da Segunda Guerra Mundial. Tanto era como se fosse um bife. São países ignorados. Países ignorados tornaram-se em países do terceiro mundo. Portanto, nós na história, angolanos, por exemplo, estudamos muito bem que a África é terceiro mundo. Porque os nossos manuais também foram escritos segundo a perspectiva europeia, europecentrista. Não sei como é que se diz. Ponto. Nossos manuais foram fabricados pelos europeus, manuais escolares, portanto. E nós crescemos com a ideia de que nós somos populações do terceiro mundo, que são as populações ignoradas, a África e o Médio Oriente. Agora, essa afirmação é incoerente quando nós queremos analisar o seguinte. Ora, vejamos. Se a África é terceiro mundo, quem é o primeiro mundo? Disse que o primeiro mundo é a Europa. Se a Europa é o primeiro mundo, por que é a América que dita as regras culturais, sociais, produção, tecnologia, iPhones, tudo? Por que quem dita as tecnologias, as regras, as modas são os americanos? Portanto, a expressão de que a Europa é o primeiro mundo é teórica, porque os europeus classificam-se como primeiro mundo, como sendo a região que produz mais tecnologia, que mais cresceu. Mas é mentira, porque a região que produz mais tecnologia é a americana. Porque, atenção, que a americana é uma economia heterogênea, por isso é que é a maior do mundo, ou seja, tem cérebros de todas as regiões do mundo. Os americanos percebem que você é um cérebro, tem um QI fora de média. O americano busca-te e nacionaliza-te. E é por meio dessa estratégia que os Emirados Árabes, que o Qatar, também decidiu crescer. O Qatar desenvolveu-se, cresceu com o quê? Com petróleo, recursos naturais. O Dubai e o Qatar estão a crescer com o quê? Com quadros externos. Estão a aplicar a política de crescimento rápido que os americanos utilizaram, que é usar os seus próprios recursos naturais, petróleo e gás, naturais, as pessoas. A proteção da ideia de que a homossexualidade é crime nos Emirados Árabes também serve para proteger a própria demografia, para crescerem mais. Porque se os Emirados Árabes claramente abraçarem a ideia de que cada um é livre de exprimir a sua sexualidade, que eu também acredito ser natural, a demografia não estará tão acelerada como é agora.
E tem mais. Quem ouve somente a mídia ocidental, quem ouve somente canais de notícias ocidentais, não consegue ter outra perspectiva contrária. Porque o que é que nos dizem as televisões ocidentais? Que Emirados Árabes violam as mulheres, direito das mulheres, não há direitos humanos, morreram muita gente em questão dos estádios, mas nós sabemos que em construção de estádios ou de infraestruturas naquela dimensão e naquela velocidade morreriam pessoas. Isso aconteceu em todos os países que organizaram campeonatos mundiais, internacionais, a uma velocidade como aquela, está a perceber? Portanto, eu acho que a Europa quer boicotar o Qatar, mas é que do not go to Qatar, não vá para o Qatar, para aquele país não respeita as pessoas. Boicotando para o Qatar, ora vejamos, o Qatar tem agora como seus dois grandes pilares para o crescimento econômico o turismo e o petróleo. O petróleo não lhes podem tirar, mas o turismo lhes podem tirar. Nós sabemos que hoje o grande pilar de crescimento econômico da Europa chama-se turismo. Na Europa não restou mais nada senão turismo. Poderá ser turismo acadêmico, poderá ser turismo de saúde, poderá ser turismo, turismo mesmo, vai lá, tropical, que é o turismo normal, como nós conhecemos. Mas na Europa só restou o turismo, mais nada, está a perceber? E outras nações, como africanas e Emirados Árabes, têm petróleo, têm turismo. E a única forma que a Europa tem de competir com o turismo nos Emirados Árabes é dizer assim que aqueles países violam direitos humanos, não vá para lá, visita outros países, de preferência nosso. E se perceberes muito bem, neste Mundial, todos os países estão a utilizar uma camisa ou um cachecol com o nome Visite Ruanda, Nigéria, Visite Portugal, Visite United States of America, Visite... Todos os países estão a exibir, estão a pedir para que sejam visitados. Tanto a Europa, porque só lhe restou o turismo, para que possa continuar a crescer, precisa claramente usar a sua arma antiga de boicotar outras economias para poder crescer. Eu acho que se nos próximos tempos a Europa não perceber que de facto está em desvantagem, porque não tem mais nada, senão o turismo, e esta foi para a história, e atenção que a Europa cresceu com recursos externos. Hoje só lhe restou o turismo e a sua própria história, os museus. E tem mais, e esses museus ali, se os governos africanos ficarem espertos, decidirem buscar as suas relíquias históricas nos museus europeus, portanto na Europa não fica mais nada, senão edifícios. Logo, a Europa está a caminhar para o precipício, está a caminhar para o verdadeiro terceiro mundo, porque nunca foi o primeiro mundo, portanto são questões teóricas para nos dominarem. Se não perceber que de facto está na hora de dizer assim, epá, calma aí, eu reinei durante muito tempo, chegou a minha vez de parar e agora preciso de ouvir preciso de ouvir outros líderes. Por isso que Portugal, por exemplo, foi para o Qatar, porque agora vejamos, o futebol é uma questão mais política do que desportiva. O futebol é mais política do que desportiva. Por isso que estavam lá todos os líderes políticos, não é? Tu sabes disso. Até porque depois ou antes do jogo há reuniões dos estadistas, né? Portanto, há reuniões nas pequenas salas que discutem-se política, discutem-se agendas mundiais. Nos mundiais, atenção, portanto, o mundial é uma questão muito mais política do que económica. E quando o Ocidente todo vem dizer assim que o Qatar viola direitos humanos, está aqui a levantar à tona a ideia de que futebol é política, portanto vamos aqui boicotar aquela economia, vamos boicotar aquele governo para que continuemos a ser grandes como sempre. Atenção, não leve em consideração tudo que você ouça somente de uma janela. Abra também outra janela para poderes ter duas perspectivas e poderes comparar e no final tirar as suas próprias ilações. O que eu disse aqui não é verdade, não é mentira, até tu poderes confrontar com outra realidade e assim por ti mesmo tirar as tuas próprias conclusões. Eu só acho que, para concluir, já porque estou na hora de ver o jogo, que a Europa precisa aceitar que o seu reinado acabou, está na hora de começar as cooperações com o Médio Oriente, para poderem eles vender gás, poderem eles vender... a new way to make a politician, a nova forma de fazer política, tá? Porque os tempos mudaram. Portanto, se a Europa continuar a utilizar as mesmas ferramentas, eu penso que, com o problema que está a viver agora aqui ligado à demografia, porque nos próximos tempos mais africanos vêm para a Europa, mais a população europeia originária vai desaparecendo. Vamos ter seleções de Portugal, da Inglaterra, da França completamente negra. Portanto, a Europa precisa sentar e dizer assim, calma aí, nós estamos em desvantagem, precisamos de começar a cooperar com os africanos, a cooperar com o Médio Oriente,
porque não há reinado nenhum que não cai. Principalmente se o rei não for humilde a ponto de escutar aquelas crianças, que são essas novas gerações emergentes que estão a crescer hoje e agora. A ideia de que o Qatar viola direitos humanos é bullshit. Querem que ninguém viaje para o Qatar, ninguém viaje para o Médio Oriente. Querem manter a hegemonia europeia. Acredito que o futebol é muito mais política do que possa parecer. E tem mais, no futebol tem também as chamadas empresas de apostas que fazem milhões. O jogo de Portugal e Gana é um exemplo disso. Parece que o árbitro não sei. Portanto, não acreditemos em tudo que ouvimos e vemos e tenhamos principalmente a capacidade de analisarmos aos pormenores todos os factos. Estamos juntos? Vamos ver se esqueci alguma coisa aqui antes de terminar. Por que só agora é que a Europa está a dizer que o Qatar viola direitos humanos e o Qatar não respeita as mulheres? Se o Qatar é um país muçulmano já desde que é nação. Atenção que o pessoal do Médio Oriente é muçulmano, nós, os do Ocidente, somos cristãos. Cristo e Maomé estão no mesmo nível de respeito das duas nações. Os cristãos respeitam. No nível de respeito que os cristãos têm para com Cristo, é o mesmo nível de respeito que os muçulmanos têm para com Maomé. Atenção que os dois respeitam o mesmo Deus, de diferentes formas, ou seja, com diferentes normas, né? Mas Cristo e Maomé estão no mesmo nível de respeito. E por que somente agora é que a Europa está a dizer que o Qatar não respeita as mulheres, não respeita os direitos humanos, se o Qatar, Médio Oriente no seu todo, é uma nação muçulmana já desde muitos anos, desde que surgiu, que não aceita a homossexualidade, que não aceita que as mulheres tenham duas mulheres, mas os homens podem ter 3, 4, 5 mulheres. A poligamia é um facto no Médio Oriente. Por que somente agora é que o Ocidente está a dizer que o Qatar é o que é? Porque, atenção que vou dizer agora, antes por favor, faz o like nesse vídeo, inscreva no canal, partilhe essa live aqui para que chegue a mais angolanos, está a ver do YouTube. Se inscreva no canal, se faz favor também, por favor. Somos poucos também, ajuda o canal a crescer. Depois também doar aqui uma estrela, se puderes. E, continuando. Só agora é que o Ocidente está a dizer está a dizer o que está a dizer agora. Está a tentar agora boicotar. Porque quando você é anônimo, ninguém fala para ti. Você é ignorado. Você é ignorado. Quando você começa a fazer sucesso, você começa a incomodar muita gente. Os Emirados Árabes, o Dubai, o Qatar e outras nações do Médio Oriente estão a começar agora a se ingrar, estão a começar agora a fazer sucesso. Quando você faz sucesso, começa a incomodar muita gente. Incomoda, inclusive, incomodas mais os grandes do que os pequenos, porque os pequenos gostam. Portanto, a Europa sente-se ameaçada com o crescimento vertical do Médio Oriente. Portanto, hoje, Médio Oriente é uma ameaça para a hegemonia europeia, é uma ameaça para a América, não digo tanto, mas é uma ameaça para a hegemonia europeia, porque Médio Oriente, igual à África, sempre foram tidos como sendo regiões ignoradas, regiões do terceiro mundo, e hoje, claramente, estão quase a ultrapassar os níveis de crescimento econômico da Europa, um momento em que a Europa está completamente fragilizada, portanto isso incomoda muito os europeus. Por isso é que somente hoje, com o Mundial, vem-se dizer que o Qatar pagou a FIFA, até poderia mesmo ter pago como estratégia de crescimento econômico, a nível de publicidade também, não é mal nenhum, você pode pagar essa senhora. Eu, Joaquim Canumba, para vender os meus livros todos, tenho que pagar a alguém para anunciar, então é normal. Se o Qatar pagou a FIFA para organizar o Mundial, fez muito bem, porque Mundial é política, se você quer crescer, quer ser conhecido, tens que pagar publicidade, portanto fez muito bem. E se a Europa tivesse também dinheiro, a África tivesse também dinheiro, que também pagasse, I don't see anything bad in this side, não vejo nada errado nisso. Portanto, não vamos alongar a live porque está na hora de tu ires ver o jogo, estamos juntos, vou ler aqui os comentários que acho que serem relevantes para antes de fecharmos a live. Raimundo Candeeiro, um abraço meu primo, Severino. Não consigo meter a estrela. Tem aqui um botão a dizer assim, doar estrela. Aqui um botão, aqui ou ali. Tem um botãozinho ali. Tu clicas ali e o botão vai te pedir para você doar aqui 1 cêntimo, 10 euros, 5 kwanzas e we are welcome. Está também aqui o Edson, está também aqui o Lionel, Severino, Bendita, Miguel King, Aaron Costa, André Conde, Afonso Miguel, Antônio. Pessoal, muito obrigado pela vossa audiência. Estamos juntos. Até o próximo live. Amanhã
temos o resumo da semana, ok? Onde eu vou levantar, vou comentar os principais assuntos que badalaram a imprensa nacional e internacional. Sou feliz e grato pela tua audiência. Pouco me vale se não partilhar o que aprendo e, mais importante, pouco me vale se não tiver quem me possa ouvir. Estamos juntos? Não acredites em tudo que ouves, até que possas ouvir as 2 ou 3 ou 4 perspectivas. Estamos juntos. Valeu!